Olá, eu sou Ana Laura. Eu sou Rafael e neste vídeo vamos falar sobre a trilogia O Tempo e o Vento de Érico Veríssimo. A trilogia é dividida em três partes: o continente, o retrato e o arquipélago. Neste vídeo vamos falar especificamente sobre a parte O Continente. O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, teve a sua primeira parte, O Continente, publicada em 1949 pela editora Globo e é conhecida como uma das obras de maior peso da nossa literatura, recebendo várias adaptações cinematográficas. Traça a história do povo rio-grandense desde meados do século XVIII até 1946. Para compreendermos melhor a obra, repleta de referências históricas, é necessário remetermos à história brasileira. Desde o início e em várias partes durante todo o livro, existe referência sobre a Revolução Federalista e em que Licurgo Cambará está inserido. A Revolução Federalista aconteceu durante o governo de Floriano Peixoto e foi uma guerra civil gaúcha travada entre os federalistas, chamados de Maragatos, que eram contra as ações do governo, que eram contra o governo presidencialista e eram a favor do governo parlamentarista, contra os republicanos, chamados de pica-paus, que eram a favor do governo de Floriano Peixoto, eram nacionalistas e defendiam a república. Neste contexto, encontramos Licurgo, nos episódios O Sobrado. Ele e sua família estão cercados pelos maragatos e, neste momento, Alice, a sua mulher, está dando à luz ao terceiro filho, a pequena Aurora. Partimos daí para 1745, onde o padre Alonso está em uma comunidade missionária de catequização dos indígenas. Um dia, uma índia grávida aparece. Ela pare e morre durante o parto. Ela pare com o menino Pedro, que é criado dentro da igreja e tem visões. Um dia, a comunidade é atacada pelos espanhóis e Pedro foge. Voltamos então para o sobrado, onde descobrimos que a filha de Alice, Aurora, nasceu morta, e nos são apresentados outros personagens que estão no sobrado, como a velha Bibiana. Partimos então para Ana Terra, a filha de Maneco Terra, um homem que só liga para o trabalho. Um dia ela encontra Pedro ferido na estância dos Terra, pega-o, leva-o para dentro de casa e ele se apaixona. Ela engravida e, desonrado, Maneco manda que os irmãos dela matem Pedro. Ana pare o seu filho, que também tem o nome do pai, chamado agora de Pedro Terra. A casa de Ana e Maneco é atacada. Maneco, os dois irmãos de Bibiana, morrem. Pedro, a mãe, Ana, a cunhada e sua filha partem para o início do povoado de Santa Fé. Voltamos para o sobrado. Aurora é enterrada pelo pai e Alice, quando descobre que a filha morreu, se desespera. Vamos então ao penúltimo episódio, Um Certo Capitão Rodrigo, onde acompanhamos Rodrigo Cambará em busca da mão de Bibiana Terra. Depois de muita luta, Rodrigo consegue a mão de Bibiana, casa-se com ela e tem 2 filhos. Porém, não nega o sangue andarilho que tem e trai Bibiana e quase acaba com a parceria que tem com Juvenal, o irmão de Bibiana. Rodrigo só consegue mudar seu comportamento depois que Anita, sua segunda filha, morre. Nesse contexto acontece a revolta da Farroupilha. Os farrapos, como eram chamados rebelados, eram contra o governo e queria uma separação do sul e uma autonomia política e econômica. Rodrigo apoia os farrapos. Os Amaral, a elite de Santa Fé, são contra a revolução. Um dia, na tomada do sobrado dos Amaral, Rodrigo morre. Bibiana fica viúva e sozinha com os 2 filhos, Bolívar e Leonor. Bom, vamos então para o último episódio, O Sobrado, parte 4. Nele é passado como estão andando as pessoas no sobrado durante algum tempo e acaba o primeiro tomo. O Continente Volume 2 continua a narrar toda a história da família Terra Cambará, que aborda os períodos de 1850 a 1895. Como no primeiro livro, o sobrado continua sendo parte importantíssima da história, porém há intercalações entre ele, Ateniaguá, Ismalha-Caré e a Guerra, totalizando assim 4 partes. Ateniaguá conta a história da misteriosa Luzia, que casou-se com Bolívar, filho de Dona Bebiana e de Capitão Rodrigo. Luzia é uma mulher atormentada, que vive sobre suas angústias, porém posiciona-se de maneira decidida
perante ao marido. Bolívar é o oposto da personalidade do pai e vive atormentado por ter assassinado um homem que estava desarmado em uma das guerras em que participou. Nessa parte da história, descobriremos a origem do sobrado, desde sua construção até a sua ligação com a família Terra Cambará. Esse capítulo da obra é narrado pelo médico Karl Winter, um alemão que chegou a Santa Fé e decidiu estabelecer-se por lá. Ele é os nossos olhos na cidade, e é por ele que descobriremos a história dos habitantes de Santa Fé. Além de mostrar os conflitos que existiam entre os maragatos e os pica-paus, a história retrocede e relata a rivalidade que existia entre Luzia e Dona Bibiana pelo sobrado e por Bolívar. Sendo esse um dos motivos da morte de Bolívar, que sob muita pressão, após agredir a esposa, Luzia, e sem poder sair de casa devido a uma suspeita de cólera, decide mostrar que é um gaúcho forte e valente, sai do sobrado e é baleado por um dos soldados dos Amarás. Bibiana, por sua vez, assume a continuação da família, criando Licurgo. E, consequentemente, a rivalidade entre ela e Luzia cresce, e só termina depois que Luzia falece devido a um câncer no estômago e, por fim, Bibiana pode controlar sozinha o sobrado. A parte intitulada Esmalha Caré narra o crescimento de Licurgo e sua paixão pelo campo e pelo angico. Quando cresce, deseja se casar com a prima Alice Terra, porém conhece Esmalha, por quem acaba se apaixonando e, mantendo a ideia inicial, casa-se com Alice, mas mantém Esmalha como sua amásia durante toda a sua vida. Licurgo tem 2 filhos com Alice, Rodrigo e Toríbio, e essa fica muito doente e infeliz devido à sua filha que nasceu morta. O livro termina com a derrota dos maragatos e a libertação do sobrado. É importante lermos esse livro, pois além de ter histórias de amor, ódio e duelo, há muitos contextos históricos inseridos, tornando a leitura dinâmica e instrutiva. Até logo, amantes da literatura!